Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje eu queria, de um modo muito especial, oferecer o nosso culto em ação de graças ao Senhor por tudo que Ele tem sido em nosso meio, porque Ele tem nos sustentado com sua mão direita fiel, porque apesar de todos os pesares, o Senhor tem me sustentado com essa mão direita fiel e tem me ajudado a fazer a obra de Deus, mesmo apesar de todos os pesares, de saúde, de circunstâncias, de tudo. O Senhor não me permitiu que deixasse de fazer a obra de Deus nenhum dia. Graças sejam dadas ao nosso Senhor hoje e sempre. Amém? Nós vamos ler um texto hoje, texto bem conhecido, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. É um texto um pouco longo, mas vai do versículo 13 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque apesar de nós e apesar de todos os demais pesares, o Senhor tem nos sustentado e conduzido com a sua mão direita fiel. De modo muito particular, te rendo graças, Senhor, em nome de Jesus. Vem falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que nos mantenhamos fiéis, para que confiemos na supremacia e suficiência do Cristo. Ele é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas em suas santas e divinas mãos. Mesmo aquelas situações que nós não compreendemos, o Senhor não perde o controle. E eu queria levá-los hoje, de um modo muito especial, a focar nessa excelência da pessoa e da obra do Cristo, em detrimento de todas as falsas doutrinas que têm proliferado à nossa volta, mesmo nos meios ditos cristãos. A ideia central aqui deste texto é mostrar essa suficiência, essa supremacia e a excelência da pessoa do Cristo e de toda a sua obra redentora. O povo de Deus precisa voltar ao primeiro amor,
voltar à prática das primeiras obras, voltar a declarar, não só declarar, mas executar essa confiança suprema no Deus Altíssimo. Toda a epístola aos Colossenses tem esse propósito de apresentar Cristo como cabeça da igreja, do mesmo modo que a epístola aos Efésios apresenta a igreja como o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Estas epístolas não foram dirigidas apenas àquelas duas igrejas, mas foram escritas como encíclicas ou cartas circulares para serem lidas em todas as igrejas gentílicas da Ásia Menor. E isso é sério demais. Essa mensagem nunca nos pareceu tão atual quanto no tempo presente, quando heresias devastadoras, maquiadas de cristianismo, têm procurado desvirtuar o cerne da mensagem da cruz, da mensagem do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à semelhança dos dias passados. Quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda do Cristo, e mais precisamente do arrebatamento da igreja, mais se faz necessário que os pregadores da palavra de Deus anunciem com ousadia quem é o Cristo ao qual servimos. Paulo foi levado a escrever àquela comunidade por causa de um relatório trazido por Epáfras, ministro daquela igreja e seu delegado apostólico ali. O conteúdo do relatório de Epáfras dava conta de que várias heresias estavam sendo disseminadas naquela comunidade pelos chamados judaizantes, que eram cristãos judeus enciumados pelo fato dos gentios terem recebido a palavra da salvação. Eles se infiltraram na igreja gentílica para deturpar o ensino apostólico, exigindo que os gentios se convertessem ao judaísmo para só depois se tornarem cristãos. Somando-se a isto, a filosofia grega pagã e o culto aos anjos. Então podemos imaginar que aquele lugar era uma verdadeira salada espiritual, uma colcha de retalho espiritual, um caldeirão doutrinário. O apóstolo Paulo então resolve adotar uma estratégia tremendamente sábia. Ao invés de perder tempo com discussões e debates sobre heresias, resolveu antes ignorá-las e exortar o poder, a autoridade, e exaltar o povo quanto ao poder, a autoridade, a supremacia e o domínio sempiterno do Senhor Jesus Cristo. Em sua profundíssima sabedoria, antes de entrar no cerne do texto, ele ora pelos Colossenses nos versículos 9 a 12, onde ele pede que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, que eles vivam de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, que frutifiquem em toda boa obra e cresçam no pleno conhecimento de Deus, que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria. Só então Paulo passa a apresentar uma síntese da pessoa e da obra redentora do Cristo. Atentemos agora como Jesus é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui. Em primeiro lugar, como Salvador. Ele nos libertou do império das trevas. Não corremos mais o risco de passar a eternidade separados da presença favorável de Deus. Fomos libertos da autoridade de Satanás e dos poderes das trevas. Ele nos transportou daquele reino de trevas e nos colocou em seu próprio reino de luz e de amor, nos dando vitória e autoridade sobre aquele antigo reino ao qual pertencíamos. Ele também nos fez sair das trevas para a luz,
da dimensão de uma vida meramente biológica limitada para a plenitude. Nascemos de novo para andar em novidade de vida. Como Salvador, Jesus fez isso. E aqui cabe um grande sonoro aleluia. O Senhor nos redimiu. Isso significa que Ele pagou o resgate por meio da sua própria morte. As exigências da lei foram cumpridas, estamos livres. Ele nos remiu, nos perdoou. Redenção e remissão andam juntas. Remissão tem o sentido, de cancelar uma dívida. Não há mais nenhuma acusação ou condenação para os que estão em Cristo Jesus. A nossa ficha está limpa. E só Deus pode fazer isso. Em segundo lugar, Jesus é apresentado pelo apóstolo Paulo como Criador. Ele é antes de todas as coisas porque é soberano, Deus e Criador. Ele encarnou e é a manifestação visível do Deus invisível, tornando-se o primogênito de toda a criação espiritual. Assim como Adão foi o primogênito de toda a criação terrena. Enquanto Adão era alma vivente, Jesus Cristo é espírito vivificante. Para que Deus pudesse se comunicar com o homem, Ele precisou experimentar a humilhação de nascer como homem, sofrer como homem, sentir como homem, morrer como homem. E Ele fez isso na pele daquele carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e todos. Jesus é Deus. Veja o que diz o apóstolo João em alguns textos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Portanto, meus amados, o Senhor é Deus e tudo, absolutamente tudo, está debaixo de sua autoridade soberana. Todas as coisas foram criadas por meio dele, existem para ele e por meio dele. Tudo, absolutamente tudo, é para louvor e honra da sua excelsa glória. Ele mantém o equilíbrio de todas as coisas. Em Hebreus 1, de 11 a 3, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E em terceiro lugar, Paulo apresenta Jesus como cabeça da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos. Ele ressuscitou para que todas as coisas, aliás, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é propriedade particular de grupos denominacionais. Ninguém consegue conter a igreja, porque ela é um corpo vivo que tem como cabeça aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um com o
Pai e o Espírito Santo. Nele reside toda a plenitude de Deus. E por fim, Paulo apresenta Jesus como reconciliador de todas as coisas. Ele veio para reconciliar o homem com Deus através do sangue de sua cruz. O homem distante de Deus está morto em seus delitos e pecados. Através de Jesus, em sua morte vicária, ou seja, substitutiva, no nosso lugar, somos vivificados. Já saímos da morte para a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho que possa nos levar ao Pai, a não ser por meio do Cristo. Aliás, Ele próprio diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que essa breve meditação nos deixa como lições no dia de hoje? Em primeiro lugar, o Cristo a quem servimos não é o Cristo morto das procissões, não é uma autoridade de segundo escalão, não é um simples profeta destituído de divindade, não é um avatar, o espírito de Skol. Ele é o autor da vida, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, aprendemos que o Senhor é também o nosso único e suficiente Salvador, por intermédio de quem todos os nossos pecados foram perdoados e apagados. Ele é o nosso libertador. Ele é o remidor dos nossos pecados. Ele é o reconciliador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por intermédio dele, recebemos poder e autoridade e passamos a fazer parte da sua família. E em último lugar, o texto nos ensina que o Senhor é o cabeça da igreja, o amado de Deus. Por isso, não precisamos temer poderes, principados, potestades, anjos, coisas do presente ou do futuro. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos arrebatar de suas santas mãos. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu poder e autoridade soberana. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e que não percamos o Cristo de vista em nenhum momento da nossa jornada sobre a terra. Caminhemos, sigamos. Ele é tanto o caminho como guia quanto a direção eterna. Que o Senhor nos ajude a nos manter fiéis hoje e sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que o Senhor, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.